Olá, gostaria de começar a nossa conversa hoje com uma pergunta. Uma não, algumas. Você já sentiu como se Deus tivesse abandonado você ou não se importando, ou estivesse se importando com tudo que você tem passado, sofrido, talvez perdas, vergonha, humilhação? Talvez você tenha dificuldade de sentir esse amor da parte de Deus, mas também tenha dificuldade de demonstrar amor ou receber amor. Talvez você venha de relacionamentos desfeitos e quebrados, e esses relacionamentos produziram em você um certo medo, temor, receio de confiar de novo, de acreditar de novo. Por que isso acontece? Não é raro algumas pessoas me procurarem dizendo que têm dificuldade extrema em expressar amor para pessoas que merecem ser amadas, como família. Já outras têm dificuldade de amar as pessoas difíceis. E por que isso acontece? Eu quero já dizer algo que pode revolucionar a sua vida. Você tem todo o potencial para sentir o amor de Deus e para amar a si mesmo ou a si mesma e amar as demais pessoas. E a prova disso está em Romanos capítulo 5, versículo 5, que diz o seguinte: Ora, a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Preste atenção, o amor de Deus está derramado. Note que Paulo não está dizendo Deus vai derramar, ele está dizendo já foi derramado. Esse amor já existe dentro de você. No dia que você abriu o seu coração para Jesus Cristo, a pessoa de Jesus entrou dentro do seu coração, ou melhor, dentro do seu espírito, e trouxe todo esse amor. Deixa eu explicar isso de uma melhor maneira. Talvez você possa dizer, mas eu não sinto o amor de Deus. Eu já vi músicas dizendo, eu quero sentir o amor de Deus. Eu quero dizer que o amor de Deus, ele não é sentido na alma, mas no espírito. Me permita explicar isso de uma maneira mais objetiva, que talvez vai fazer você entender o que eu estou procurando dizer. Paulo escreve também a primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que diz assim: O mesmo Deus de paz vos santifique completamente, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis até a volta do Senhor Jesus. Note aqui que Paulo está dizendo que o homem é formado de três partes. Deus também é um ser trino, Pai, Filho e Espírito. E o homem também é trino, Espírito, alma e corpo. A maioria dos cristãos acredita que o homem é apenas alma e corpo, ou que a alma e o espírito seja a mesma coisa, o que não é verdade. Existem passagens bíblicas que ressaltam e enfatizam a diferença entre espírito e alma. Para deixar isso claro, eu quero fazer aqui um exemplo com essas três canetas. Gostaria de ter uma preta aqui para ficar bem claro, mas eu vou fazer aqui ao contrário para você entender. Essa azul simboliza o teu espírito, essa vermelha a tua alma e essa aqui de ponta cabeça o teu corpo. Essas três formam a sua pessoa. Deus criou você primeiro espírito. Se você prestar atenção bem em Gênesis capítulo 1, versículo 26, diz assim: façamos o homem conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Deus não tem corpo, então ele criou o homem parecido com ele. Se Deus é espírito, então Deus criou algo parecido com ele, que é espírito. Então a primeira parte que Deus criou você foi o seu espírito. Se você prestar atenção logo nos próximos capítulos, você vai perceber, por exemplo, que Deus menciona que Deus pegou do pó da terra e formou o homem. O que está dizendo que foi duas criações, primeiro o espírito, depois o corpo. Nesse capítulo seguinte, quando Deus forma o corpo, diz assim: Deus soprou nele o seu espírito e se tornou alma vivente. Ou seja, Deus criou primeiro o seu espírito para depois criar o seu corpo e a sua alma. Por que isso é importante? Porque com o espírito você tem consciência de Deus. Com a sua alma você tem consciência de si mesmo.
Com o seu corpo você tem consciência do mundo exterior. Com o seu espírito você entra em contato com o mundo espiritual, com a alma você entra em contato com o mundo emocional e intelectual, e com o corpo você entra em contato com o mundo físico. O mundo físico, ele é acessado através dos 5 sentidos. Visão, audição, paladar, audição, gustação, tato. Acho que eu repeti mas enfim. Essas 5 portas de entrada, elas entram pelo seu corpo e afetam a sua alma. Deixe-me ser mais claro ainda. O que nós lemos em Romanos capítulo 5 é que o amor de Deus está derramado nos vossos corações. Corações aqui não é alma. O Espírito Santo vai derramar o amor dele no seu espírito. É por isso que talvez você diga, eu não sinto o amor de Deus. E por que você diz? Porque se Deus derramou seu amor em mim, por mim, eu sou amado por Deus, por que eu tenho dificuldade de, através do meu corpo, manifestar esse amor? Deixa eu dar um outro exemplo que você entenda. Digamos que fosse um tubo, um cano. Essa ponta aqui é o corpo, essa ponta aqui é o espírito, e bem no meio é a sua alma. Na alma existe uma válvula, como uma torneira. Quando Deus entrou no seu espírito, Ele derramou todo o amor, toda a paz, toda a alegria, toda a força. Muitas pessoas confundem achando que Deus derrama um pouco de cada vez. À medida do teu desempenho cristão, Deus vai acrescentando um pouco mais de fé, um pouco mais de unção, um pouco mais da presença dEle. Não é verdade. Deus fez tudo de uma vez só. Jesus na cruz do Calvário disse, está consumado, está feito. Então, Jesus disse, deixo-vos a minha paz e a minha paz vou-la dou. Jesus já deu a paz dele? A paz de Jesus já está no seu espírito. Aí você diz, mas por que eu não sinto a paz de Deus na minha alma? Porque aqui existe, como eu disse há pouco, uma torneira, uma válvula, que impede de você agir mediante o que você já possui. Deus já te deu amor. O amor de Deus já está derramado no seu espírito. Mas por que eu não abraço através do meu corpo? Por que eu não digo eu te amo através da minha boca? Porque a minha alma freia, bloqueia, limita, impede o fluir desse amor. E por que minha alma limita? Porque em algum momento da minha vida, os meus olhos, os meus ouvidos ouviram e viram coisas que fez com que a minha mente bloqueasse ou assimilasse a seguinte informação: não confie nas pessoas. Pessoas não são confiáveis. Você vai se machucar de novo. Olha, tem pessoas que têm dificuldade de ver Deus como pai. Por quê? Porque quando eles tiveram um pai físico, carnal, a imagem desse pai distorcida forjou ou produziu um tipo de mentalidade dizendo todo pai é mau, todo pai é carrasco, todo pai é austero, todo pai é distante, todo pai é omisso. E inconscientemente nós associamos essa figura do pai terreno com o nosso pai espiritual. Por isso temos muitas pessoas cristãs têm dificuldade extrema de ver Deus como pai. Eles veem Deus como um homem, um Deus tirano, um Deus austero, um Deus bravo, mas nunca como um Deus pai, por causa desse padrão de mentalidade. Então note, por que você tem dificuldade em confiar nas pessoas, amar as pessoas, sentir o amor de Deus? Porque aqui na sua mente, na sua alma, existem alguns tipos de pensamento que foram formando e programando a sua mente, o seu consciente, o seu inconsciente, de que Deus não é confiável. Quantas vezes nós pensamos, Deus me abandonou, Deus não está ouvindo a minha oração? Quantas vezes você talvez tenha ficado chateado porque alguém recebeu uma graça, um favor, um milagre, justamente naquela área que você tanto tem orado, pedido, jejuado, buscado? Como que você se sente? Deus não me ama, Deus me abandonou, Deus não me ouve. Isso não é verdade, porque Ele já derramou no seu espírito todo amor, toda graça, todo favor. Então por que eu me sinto assim? Porque
a minha mente assimilou uma ideia errada de que eu não mereço, ou Deus vai falhar comigo como muitos falharam, eu não consigo sentir esse amor, e pior, eu não consigo demonstrar amor, eu não consigo dizer para o meu próprio filho, eu te amo, eu não posso abraçar, eu não consigo abraçar a minha mãe e dizer eu te amo. Por quê? Porque a alma foi formatada a um tipo de padrão de pensamento que obstrui o fluir do amor de Deus. É por isso que talvez você diga, eu queria tanto sentir o amor de Deus. Outro pensamento errado, se eu não errar, se eu for bom, se eu for correto, se eu não pisar na bola, Deus vai me amar mais. Mentira. Deus te ama. Deus te ama a despeito do seu desempenho. Deus ama você a despeito dos seus erros ou dos seus acertos. A Bíblia diz em Efésios que Deus te amou antes que você existisse. Deus te amou antes que o mundo existisse. E Deus pagou um preço por você através do seu Filho Jesus Cristo naquela cruz, para que um dia você fosse dele. Então, você acertando ou errando, não aumenta nem diminui o amor de Deus em relação a você, porque o amor de Deus é perfeito. O amor de Deus, ele não tem começo, meio e fim, ele é eterno. Assim sendo, o amor de Deus, ele já está dentro de você. O que acontece é que existem ideias, pensamentos, conceitos que nos foram introduzidos ao longo da nossa existência, alguns casos desde a concepção, de que nos fizeram ter medo, ter receio, desconfiança, dificuldade de sentir o amor de Deus, o amor das pessoas e amar a si mesmo e principalmente amar o próximo. Como resolver isso? Essa é a grande questão. A Bíblia fala em Romanos 12:2, se você me permite, eu quero ler esse texto para vocês, que diz o seguinte, Romanos capítulo 12, versículo 2 diz assim, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo está dizendo, não se conforme com esse mundo, não se conforme com o que aconteceu, não aceite. A palavra conformar é dar forma. Quando alguém faz um bolo, ela não joga a massa do bolo dentro do forno, põe dentro de uma forma. Esse é o conceito dessa palavra em grego, não dê forma, não coloque a sua vida na forma do mundo, não se conforme, não aceite o que fizeram, o que falaram, o que disseram contra você, mas transforme-se. Como eu vou me transformar? Pela renovação do seu entendimento. Quando você mudar a sua maneira de pensar sobre o amor de Deus, quando você descobrir que esse amor já está dentro de você, que Deus ama você perfeitamente e que esse amor, ele é eterno, que os seus erros e acertos não aumentam nem diminuem o amor de Deus por você, que ninguém pode separar você do amor de Deus. Quando essa verdade entrar no seu coração, o que vai acontecer? Pode surgir dificuldades, pode surgir desafios, mas você nunca vai duvidar do amor de Deus, porque você tem a revelação desse amor. Você tem a revelação da bondade, da misericórdia de Deus. Por isso, nós precisamos mudar a nossa maneira de pensar. Ah, mas eu fui traído, eu fui abandonada, me passaram para trás. Sim, essa informação entrou através dos seus olhos e chegou através dos seus ouvidos, caiu no seu coração. E talvez seja isso que está impedindo do Espírito Santo fluir no seu coração e fazer com que você age e reaja de uma maneira que Deus espera que você faça isso. Por isso é importante você descobrir quem você é. Quando você fala quem você é, eu falo da sua identidade. A sua identidade em Deus. Foi Ele que te criou, Ele te desejou,
Ele quis você. Você não é um erro, você não é um descuido da natureza. Você é alguém que Deus quis e desejou. Por isso, Ele derramou o amor dele dentro de você, para você sentir esse amor. Como desafio, eu quero pedir a você que faça algo essa semana. Você pode fazer ou não, mas eu quero desafiá-lo a fazer e você não vai se arrepender. Pegue 2 capítulos de Efésios, o primeiro e o segundo, e escreva quem você é em Jesus, e você vai se surpreender de descobrir essa identidade que Paulo revela. Por exemplo, no capítulo 1, do versículo 3, diz que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos. No capítulo 1, versículo 4, diz que você foi amado por Deus. No capítulo 1, versículo 5, ele diz que você foi escolhido. Me permita aqui só ler esse capítulo 1, versículo 2, que é tremendo. Diz assim: Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, e nos predestinou para sermos seus filhos da adoção. Antes que o mundo existisse, Deus escolheu você. Ele apontou para você e disse: ele vai ser o meu filho, ele vai ser a minha filha. E olha, ele derramou esse amor dentro do seu coração. Por isso eu quero dizer, para finalizar nossa conversa, o amor de Deus já está aí dentro. Não diga: Deus, me dá mais amor. Ele não pode dar, porque Ele já te deu tudo o que você precisa. Também não diga: Deus, me enche da tua presença. Também é uma oração errada. Por quê? Porque Deus não vai depositando um pouco cada vez mais. A Bíblia fala que Ele já derramou toda a sua plenitude dentro de você. Você está totalmente cheio do amor de Deus, da graça de Deus e do favor. E por que eu não sinto isso? Porque você precisa acreditar e remover todas as mentiras que estão no seu coração. E como que você faz isso? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. À medida que você começar a se apropriar, se apoderar dessas verdades, acredite, essas verdades vão entrar dentro do seu coração, vão mudar a sua maneira de pensar, a sua maneira de sentir, e as suas palavras vão ser transformadas. Desafio então ler o capítulo 1 e 2 de Efésios e escreva lá tudo quem você é em Jesus Cristo. Você vai se admirar que Deus tenha declarado tantas coisas a seu respeito. Tá bom? Espero que esse bate-papo tenha feito bem para o seu coração. Se fez bem, compartilhe com alguém. A mensagem está no YouTube. Se você quer receber mais mensagens, inscreva-se no nosso canal. Tem um sininho aí que é um indicador de toda vez que eu postar um vídeo novo, e todo vídeo eu vou postar no começo de cada semana, você vai ser informado que há um vídeo novo para abençoar o seu coração. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu esqueci de contar um detalhe. Achei importante isso aí. Eu descobri que aqui nos Estados Unidos, alguns carros têm um dispositivo dentro dele que limita a velocidade. O carro, eu não sei, vamos dar um exemplo. 150 milhas, tá? O carro pode chegar a 150 milhas, ou no Brasil, 200 quilômetros. Mas tem um limitador que o carro chega até 150. O motor pode ir até 200. Mas existe um limitador que vai até 150, 140. Agora, eu quero dizer o seguinte: você tem todo o potencial para ser feliz. E esse limitador tem impedido de você ser tudo aquilo que Deus quer. E tudo que Deus quer é tirar esse limitador para que todo amor, toda graça, toda bondade possa fluir através da sua vida e na sua vida. Beijo, um abraço, até o próximo programa. Tchau, tchau.